E aí, quando a gente fala da fiscalização em serviço de alimentação, a base dela, né, essa legislação da Resolução 216 de 2004, e a gente vai falar de outros detalhes aqui específicos do POP, né, do procedimento da AGFIS em relação à fiscalização em serviço de alimentação. Então, é importante que seja aplicada a lista de verificação, né, que ela é basicamente aí a resolução 216, mas contém outras legislações que são importantes de verificar, de serem verificadas no momento da inspeção, né, como o Código da Cidade. No início aí dessa lista de verificação, no seu primeiro anexo, a gente vai ter os critérios para avaliação, aqueles que são imprescindíveis, necessários, recomendáveis ou apenas informativos, né? Diferenciando aí, por exemplo, quando o item é imprescindível, que pode influir em um grau crítico na qualidade e segurança dos produtos, já é cabível aí uma autuação. O item necessário, né, a presença, a lavratura de uma notificação, e lembrando que isso tudo é avaliado no momento da inspeção, a questão que a gente comentou lá no início da nossa apresentação sobre o risco sanitário. Então, quando a gente começa aqui a lista de verificação aí do POP, a gente tem a identificação da empresa, né, onde a gente coloca razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, informações importantes aí para essa inspeção. Aqui, no lado direito dessa lista, quando começa aí, a gente tem a questão do se está sendo cumprido ou não. E a última coluna aqui, a gente tem o critério técnico, né? Que a gente falou no slide anterior. Necessário, recomendável, imprescindível. Aqui a gente também observa na lista de verificação que eu tenho, né, a presença aqui dos itens aqui em itálico como a gente fala de serviço de alimentação, principalmente da 216, e aqui alguns asteriscos ou outras observações que a gente também vai observar quando outras legislações também forem aplicáveis, como aqui no caso a instrução normativa da AGFIS, né, que já indica aí a autuação nesse exemplo aí da ausência de água corrente no estabelecimento. Outro POP importante para a gente falar é a questão da inspeção sanitária dos veículos que transportam esses alimentos. A gente tem uma portaria, né, a portaria da Secretaria Municipal de Saúde número 88 de 2020, e ela orienta sobre essa fiscalização nos veículos que transportam os alimentos. Então, a gente tem primeiramente esse tipo de transporte, né? O alimento, cada alimento que é autorizado em cada tipo de transporte. E aí a gente começa essa lista de verificação que é específica para o transporte de alimentos, também com as mesmas características da lista de verificação que a gente viu anteriormente, né, com os critérios técnicos, com a questão do cumprimento dos itens. Aqui a gente observa, vou me detalhar um pouco mais, porque a gente não falou anteriormente, alguns critérios que têm que ser observados, né, alguns requisitos aí quando a gente fala de transporte de alimentos. Primeiramente, a cabine desse motorista deve ser isolada do compartimento ali que transporta o alimento propriamente dito. Essa cabine que transporta o alimento deve ser mantida em condições adequadas de higiene, de conservação. Não pode ter a presença ali de vetores e pragas urbanas, vazamentos. A higienização também tem que ser adequada e minimizar o risco de contaminação dos alimentos. Uma coisa muito importante, está cortando aí um pouquinho na apresentação, né? Mas esse item, né, o artigo 5º dessa portaria, traz que as laterais desses veículos que transportam os alimentos devem ser identificadas nas laterais externas do lado esquerdo e direito de forma visível e legível, né, com as informações que estão presentes aí na legislação. Tem que ter o procedimento operacional padronizado, então a gente também exige ali que dentro do veículo eles levem esses POPs ali do veículo, que tem que ter todas essas especificações aí, né, a questão da higienização,
do compartimento de carga, do controle de pragas. Também é importante que nesse veículo seja realizado esse controle de pragas para que esse alimento não seja contaminado aí nessa fase final de transporte. Aí também tem a questão das proibições. Não é permitido transportar substâncias estranhas no compartimento de carga, né? Nada que seja diferente de alimento. Por exemplo, eu não posso transportar ali produto de limpeza junto, alimentos que possam se contaminar, pessoas, animais e objetos indevidos, lixo, resíduo e estrume. Ou seja, nada disso pode ser transportado ali no compartimento de carga de alimentos. Mais uma questão que a gente tem aí no nosso POP, né, o POP que trata da fiscalização no serviço de alimentação, é que, considerando a situação constatada quanto ao cumprimento ou não do que foi estabelecido nas legislações que são relacionadas ao serviço de alimentação, né, cabe ali o fiscal tomar essa medida necessária. Lembrando que tome-se como referência, né, aquela situação que pode ser encontrada no momento da inspeção. O POP já norteia em relação a essa autuação e ou notificação em cada situação, né? Ali a gente viu especificamente a questão dos critérios ali técnicos de recomendável, imprescindível, por exemplo. E nessa situação a gente vai utilizar apenas a legislação sanitária na fundamentação legal. Aqui a gente tem alguns exemplos de fundamentação legal, né, dos itens infringidos, como que isso vai ser colocado aí na parte dos dispositivos infringidos. Na constatação da infração sanitária, deve ser lavrado o auto de infração, bem como os demais termos, né, dependendo da situação que foi encontrada ali no momento. Se lavrado o auto de infração, os fiscais deverão informar para o autuado que essa defesa, né, o prazo de defesa que ele tem, dependendo da legislação que foi utilizada, isso deve ser informado que ele deve ir ao setor de protocolo da AGFIS ou então na gerefia específica ali do seu território. A gente tem aí alguns contatos, né, que normalmente a gente orienta ali o fiscalizado a se dirigir ou entrar em contato através de e-mail ou telefone. Muito importante que sempre que houver lavatura do auto de infração e for apresentada posterior defesa ou impugnação do documento, o fiscal deve redigir a manifestação fiscal, né, para que isso conste no processo administrativo sanitário que vai ser instaurado. Essa manifestação ela será redigida seguindo as orientações que são requeridas pela Junta de Julgamento, a JAP, caso seja apresentada a defesa intempestiva, né, no caso aí quando o prazo já foi terminado, ou não seja apresentada a defesa, no caso aí a gente chama de revelia, não é necessária a elaboração da manifestação fiscal. Aí esse quadro traz para a gente uma questão de atenção, né, que quando forem verificadas alguma infração que seja prevista ali no Código da Cidade, né, que a gente opte por usar essa legislação, a gente utiliza apenas ela como a fundamentação legal. A gente não vai juntar aqui, por exemplo, com a legislação 8222 de 98, que normalmente quando a gente fala aí de inspeção sanitária é o que a gente usa. Outras questões, quando a gente fala de tomada de medidas cabíveis, as situações de interdição ou de apreensão. A gente vai ter POPs específicos para essas situações, né? Quando a gente fala de interdição, quando são encontradas situações onde tem um risco iminente à saúde da população que vai ser exposta ao consumo daquele alimento, isso pode ensejar uma interdição ali do estabelecimento, ou de uma parte dele, ou de um equipamento, e aí o POP TA3, ele traz todo o protocolo correto para a questão das situações de interdição. A apreensão também, quando a gente fala de apreensão, a gente tem o POP TA11, e quando a gente fala de uma situação sanitária satisfatória, né, às vezes acontece da gente chegar no local e tá tudo ok, ou então no momento da segunda inspeção, depois do prazo,
depois do prazo ali da notificação, a gente conta em uma situação sanitária satisfatória. Nesse momento deve ser lavrado também um documento, né? A gente lavra o laudo de inspeção e aí nele a gente vai informar que o estabelecimento encontra-se de acordo com as normas sanitárias, normas e os padrões higiênicos sanitários no momento da inspeção, ali dando um ok para essa questão da situação higiênica. Aqui a gente tem alguns itens do Código da Cidade que vão falar especificamente aí da questão de alimentos. A gente tem o 887, que fala que vender alimentos sem as precauções de higiene previstas na legislação específica, né, orientando aí que na primeira vistoria seja lavrado, né, o auto de infração mais apreensão, o termo de apreensão e ou interdição, os prazos específicos. O 888 fala da questão da venda de alimentos contaminados, vencidos ou não adequados ao consumo, como, por exemplo, uma carne sem inspeção e identificação do matadouro. Também traz aí abaixo os termos que devem ser lavrados nessa situação. Aqui a gente tem, né, um pouco mais específico a questão da utilização desses artigos aí do Código da Cidade, quando a gente tem a venda de alimentos sem as devidas precauções de higiene, né, que estão constando lá nas legislações específicas. A gente pode utilizar o artigo 887, né, da Lei Complementar 270 de 2019, sempre combinando com uma legislação específica, e no caso de apreensão, combinar com o artigo 954, os incisos 1 e 2 e o parágrafo 1º, também concomitante com o artigo 960. Lembrando também que se for MEI, ME e EPP na primeira vistoria, a recomendação é de uma notificação mais a lavratura do termo de apreensão, e nas demais vistorias, né, a gente já pode lavrar o auto de infração e o termo de apreensão. Quando se trata dos demais portes e pessoa física, inclusive na primeira vistoria já deve ser lavrado o auto de infração juntamente com o termo de apreensão. Lembrando que esse artigo ele deve ser utilizado para fiscalização de alimentos. Quando se trata da fiscalização de alimentos que são comercializados em estabelecimentos, eu só vou utilizar esse artigo quando a legislação 8222 de 98 não puder ser aplicada, né? Então, lembrando que aqui ele é mais específico para uso em ambulantes. O próximo ponto, né, que fala do artigo 888, também da Lei Complementar 270 de 2019, fala da venda dos alimentos vencidos ou não adequados ao consumo. No caso aí de carne sem especificação, sem identificação do matadouro, né? A gente também tem a mesma diferenciação da questão do MEI, ME e EPP na primeira vistoria, podendo ser lavrada a notificação e o termo de apreensão, e as demais vistorias, o auto de infração e o termo de apreensão. Também, se for realizada a apreensão aqui, tem os artigos específicos, né? O 954 combinado com o 960. Lembrando que o previsto nesse artigo, quando se trata dos alimentos expostos à venda em logradouro ou equipamentos públicos, ou para fiscalização de alimentos que são comercializados em estabelecimentos, quando também, né, mais uma vez, a Lei 8222 de 98 não for a mais adequada nesse caso. Então, nesse caso também a gente tem alguns procedimentos e planos específicos que nos trazem orientações mais específicas sobre esse caso, tá ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa trilha, né, dessa parte de serviço de fiscalização, na fiscalização e serviços de alimentação. Qualquer dúvida, estamos à disposição e bons estudos a todos.